de desemprego desde que a pesquisa é feita. No passado, havia a teoria dos inempregáveis. A senhora concorda com essa teoria dos inempregáveis ou acha que ter uma política de emprego no Brasil que levou o país a chegar a 14 milhões de empregados é algo mais importante? Bem, toda a minha vida eu acreditei e acredito que o bom é quando se trabalha para ter aquilo que eu chamo de inclusão produtiva. A inclusão produtiva é aquela que é capaz de fazer com que a pessoa tenha uma ocupação, um salário pela ocupação que tem e viver dignamente do seu trabalho. Infelizmente, no Brasil, nós ainda temos cerca de 30 milhões de pessoas que estão vivendo em condição de pobreza, ainda que tenhamos avanços na área social, que levou a mais de 24 milhões a sair da linha da pobreza, 30 milhões a entrar na classe média. Mas o desafio da empregabilidade continua muito grande. E um problema, Dilma, que nós temos é em relação à questão das pessoas que estão trabalhando, mas estão na informalidade, porque isso faz com que a gente tenha graves problemas na Previdência. É fundamental que a empregabilidade, que o emprego que a pessoa precisa para poder cuidar da sua família, seja um trabalho digno, onde ela também pode ter os benefícios de uma assistência social, dos seus direitos de trabalhador. Eu, na Presidência da República, quero manter as conquistas para que a população continue tendo uma ocupação, apostar no ensino profissionalizado, para que as pessoas possam ter um emprego duradouro e fazer com que o nosso país possa prover uma vida digna para cada brasileiro, para cada brasileira, principalmente as mulheres. Candidata Dilma, 1 minuto para a sua réplica. De fato, nós, até agosto de 2010, geramos 14 milhões e meio de novas vagas e empregos formais com carteira assinada. E isso é muito importante, porque esse movimento é um dos responsáveis por a gente ter tirado 28 milhões da pobreza e ter levado às classes médias 36 milhões de brasileiros. Hoje, a classe média no Brasil, a classe C, representa 50% da população. Além disso, é muito importante o que nós fizemos com o salário mínimo. Nós elevamos o salário mínimo de perto de $100 para mais de 300, para perto de 300 dólares. Também fizemos um grande movimento de formalização, tanto porque aumentamos o crédito e para as pessoas tomarem crédito, os empregos têm de ser formais e as empresas têm de ser formais. E garantimos também oportunidade para as pequenas e médias empresas. Isso significou desenvolvimento. A tréplica da candidata Marina Silva. Bem, eu tenho dito reiteradas vezes que é muito bom que a gente possa, não é, ter conquistas para reconhecê-las aqui. E eu, desde o início desse processo, eu tenho reconhecido os ganhos na área econômica, os ganhos na área social e essa questão do emprego está incluído nesses ganhos. Agora, tenho dito também que, em nome dos ganhos e dos acertos, nós não podemos ser complacentes com os erros. E nós temos um grave problema hoje no Brasil, que é a questão da população jovem. Os jovens continuam com baixa empregabilidade. Eu tenho andado Brasil afora e Brasil adentro e a população jovem está muito apreensiva, porque de um lado eles conseguem perceber que a vida dos seus pais melhorou, mas a sua vida, na perspectiva de ter uma família, de ter uma vida digna, continua numa situação muito difícil, inclusive sem expectativa. Por isso que eu tenho dito, em nome dos acertos, nós não podemos ser complacentes com os erros e apontar os novos desafios. Quem pergunta agora é o candidato Plínio Arruda Sampaio. Por favor, candidato. Eu pergunto para a candidata Marina. Marina, esse é o nosso 4º debate. E eu noto o seguinte, nas questões fáceis, você tem um discurso categórico. Candidato Plínio Arruda, o senhor tem que, obrigatoriamente, fazer a pergunta para a candidata Dilma Rousseff, do PT, ou para o candidato José Serra. A candidata Marina acabou de ser perguntada pela candidata. Ah, não pode? Bom, então volta o meu pelas tempo. regras, é para que a gente tenha a oportunidade de cada candidato formular uma pergunta e cada candidato fazer uma resposta. Ok. Então, candidata Dilma, no último debate você ficou meio nervosa com o meu comentário sobre o escândalo Erenice. A verdade é que a corrupção
bateu na sala ao lado. A corrupção bateu na sala do lado. Aí de duas uma. Ou você é conivente, ou você é incompetente. Você vai ter que escolher muita gente. Você tem competência para escolher? Ou vai escolher outras erenices por aí? Essa é a minha pergunta. Nenhuma coisa nem outra, Plínio. Eu acredito que todas as acusações e as denúncias têm de ser apuradas de forma, assim, rigorosa. Ninguém está acima de qualquer suspeita. E queria dizer mais uma coisa. Na verdade, o que é importante é que não se deixe nada sem apurar. E mais do que isso, se as pessoas cometem malfeitos, elas vão pagar pelo que fizeram. Mas antes delas pagarem, nós temos de fazer uma investigação acurada. Eu queria te assegurar, Plínio, que, sem sombra de dúvida, sim, até o momento em que, se eu for eleito, eu assumir a presidência da República, o governo não concluir a apuração tanto do caso da Receita quanto do caso da Casa Civil, eu te asseguro que eu irei investigá-lo até o fim. Eu tenho 25 anos de vida pública, Plínio. Não concordo de forma alguma que qualquer partido ou qualquer instituição estão livres de ter pessoas cometendo malfeitos. O que importa é que a gente tenha instituições que sejam capazes de fiscalizar, de apurar e de punir. É essa a única garantia que nós temos de assegurar que, em vez das pessoas servirem ao Estado, como é o que nós queremos, as pessoas se sirvam do Estado. O candidato Plínio Arruda Sampaio tem direito à réplica de 1 minuto, por favor. Dilma, eu não estou falando de suposições, não é verdade? Eu estou falando de fatos. Fatos. A corrupção é inaceitável. E a verdade é que ela bateu na porta da Casa Civil 2 vezes. E até agora não se viu culpado. O governo não reconheceu nenhum culpado, até agora. A Justiça já está investigando a turma do Mensalão, né? A Justiça já começou a investigar a Erenice, mas o governo não veio dizer se tinha culpa ou não tinha culpa. O governo sempre está tudo muito bem. O PSOL não aceita corrupção. Ou é conivência ou é incompetência. Eu prefiro até acreditar que seja incompetência, mas você vai ter que nomear muita gente. Não sei se está preparada para isso. Eu vou reiterar, candidato Plínio, não é uma coisa nem outra. E mais, para a Justiça avaliar os 2 casos, é extremamente necessário que tenha havido investigação prévia, tanto no caso do Mensalão, quanto no caso da Casa Civil e da Receita. Quem está investigando é a Polícia Federal, que desta vez, né, na fase do governo Lula, tem todas as condições e autonomia para fazer a investigação. E se chega à Justiça, Plínio, porque se faz um inquérito. Esse inquérito é fundamentado em quê? Em investigações, porque só assim se pode condenar e punir as pessoas. Quando o processo chega no Supremo, é porque ele foi instruído pela Polícia Federal, que o investigou. No caso específico da Erenice e da Receita Federal, quem está investigando é a Polícia Federal, que por acaso é do governo federal. Tempo esgotado, candidata. Fechando a primeira rodada de perguntas desse bloco, é a vez de Marina Silva fazer a sua pergunta, que só pode ser dirigida ao candidato José Serra. Por favor. Serra, sabemos que um dos graves problemas do nosso país, com certeza, continua sendo a exclusão social. E eu tenho dito que o Bolsa Família é um programa importante para ajudar a tirar as pessoas da linha da pobreza. Eu vou reiterar que o seu partido e o Democrata fizeram críticas severas ao Bolsa Família. A pergunta que eu faço: você tem uma proposta para manter as políticas sociais e aumentar a velocidade da diminuição da pobreza? Sem dúvida nenhuma. E tenho repetido, inclusive, essas propostas. A primeira, Marina, é manter o crescimento de empregos na economia sustentado
nos próximos anos, porque não adianta nada a economia dar, digamos assim, um voo de galinha, que vai e cai logo, não é? E as pessoas veem seus empregos ameaçados e os desempregados não conseguem trabalho. Eu tenho um projeto para fazer da economia brasileira uma economia forte, questão que é essencial. Do ponto de vista diretamente social, a minha intenção e o meu propósito, é o que eu vou fazer, é fortalecer o Bolsa Família. O Bolsa Família, Marina, na verdade, ele juntou bolsas que foram criadas durante o governo do Fernando Henrique. Por mim, como ministro da Saúde, a Bolsa Alimentação, que já tinha 1.300.000 famílias. E a Bolsa Escola, do ministro Paulo Renato, que já tinha 4 a 5 milhões de famílias. O Bolsa Família foi uma junção dessas bolsas e do meu partido e de mim jamais recebeu nenhuma crítica, até porque foi uma continuidade daquilo que fizemos. Vou reforçar o Bolsa Família, proponho reajustar o salário mínimo para R$ 600, duplicar o reajuste dos aposentados do INSS e dos pensionistas, com o que nós vamos ir atingindo grande parte da nossa população mais carente, sem falar da saúde, da segurança e da educação. A candidata Marina Silva tem 1 minuto para a réplica. Desde o início eu tenho dito que é muito importante que a gente possa participar desse processo com uma plataforma de governo, para que a gente ponha para a sociedade aquilo que a gente está pensando para o Brasil, e não ficar apenas nas promessas. E eu posso observar que a minha preocupação com as políticas sociais, e por isso eu tenho perguntado para você, Serra, reiteradas vezes, é que no ano passado, no seu governo, foram cortados os recursos, diminuídos os recursos da área social. Tivemos um aumento maior para a área de comunicação do que nas políticas sociais. Enquanto para a comunicação foram 243 milhões, na área social fomos para 217 milhões, com um corte em programas como Ação Jovem, a Renda Cidadã e outros programas, de sorte que as promessas que estão sendo feitas não estão encontrando um respaldo na realidade. 1 minuto para o candidato José Serra. Eu acho, Marina, que encontra um respaldo sim na realidade. Primeiro, sobre a questão da área social, aí você deve levar em conta que a área social inclui saúde, inclui educação, inclui várias outras políticas. A área social é muita coisa. Segundo, programas de distribuição direta de renda, o Alckmin criou em São Paulo um programa que eu continuei, que foi o Bolsa Família Paulista, antes do Lula juntar as bolsas que encontrou e criar o Bolsa Família. O que aconteceu foi que as famílias foram subindo de nível de renda e ficando fora do programa porque tinham emprego, trabalho e renda. Apenas isso. Nenhum Estado gastou no Brasil tanto na área social quanto nós, não apenas em valores absolutos, mas inclusive em termos de crescimento. Tanto que a educação melhorou, tanto que a saúde melhorou, nós fizemos 10 novos hospitais em cerca de 3 anos e pouco, tanto que a segurança melhorou, é onde mais melhorou no Brasil. Tempo esgotado, candidato. Vamos iniciar agora a segunda rodada de perguntas entre os candidatos, chamando Dilma Rousseff do PT. Candidato, por favor, a quem a senhora dirige a pergunta? Eu quero dirigir a pergunta ao candidato Plínio. Candidato Plínio, no último debate que nós tivemos juntos, nós conversamos a respeito, debatemos a respeito do ProUni e do ReUni. O ProUni levou 700 mil jovens a ter bolsas de estudo através da redução